Teoria geral dos recursos, a nossa aula de número 1, vamos iniciar falando aqui sobre o conceito. O que é o recurso? O recurso é o instrumento por meio do qual a parte e o terceiro interessado, não apenas a parte, mas também o Ministério Público e o terceiro interessado, o Ministério Público quando intervier no processo e um terceiro interessado, é um instrumento então processual em que a parte, o Ministério Público e o terceiro interessado poderá requerer ao órgão ad quem ou a reforma ou a cassação ou o esclarecimento de uma decisão judicial. Olha que interessante, isso é o recurso, é um instrumento por meio do qual a parte, o MP ou um terceiro interessado, esses sujeitos poderão então requerer ao órgão ad quem ou a reforma ou a cassação ou mesmo o esclarecimento de uma decisão judicial. Os recursos não se confundem com os chamados sucedâneos recursais. O que é um recurso e o que é um sucedâneo recursal? Esse é o recurso. O que eu falei, o instrumento por meio do qual a parte, o MP ou o terceiro interessado vai requerer ao órgão ad quem a reforma, a cassação ou o esclarecimento de uma decisão judicial. Os sucedâneos recursais são instrumentos processuais também que fazem às vezes de um recurso. Não são recurso, mas fazem às vezes de um recurso. É como se fossem recurso. Exemplos aqui de sucedâneos recursais: o reexame necessário, a suspensão de segurança, lá no mandado de segurança, vocês terão aí um módulo para os alunos do plano anual, tem um módulo sobre mandado de segurança, prática no mandado de segurança. E também temos a correição parcial, que de certa forma visam aqui alguma modificação na decisão judicial. De alguma forma visam a modificação na decisão judicial. Só que não são recursos, tá bom? E também os recursos não se confundem com as ações impugnativas. Nós temos ações autônomas de impugnação de decisão judicial. Temos, olha só, exemplo aqui de ação impugnativa. A reclamação é uma ação impugnativa, não é recurso. A ação rescisória é uma ação impugnativa, não é recurso. A chamada querela nullitatis insanabilis, que é uma ação que tem por objetivo ali discutir a inexistência, a nulidade de citação e, consequentemente, desfazer a decisão e eventual coisa julgada formada. Então são ações de impugnação, ações autônomas. Tá legal? Não são recursos. A ação anulatória de uma decisão homologatória de acordo, por exemplo, é uma ação autônoma impugnativa, não é recurso. Perfeito. Então já temos aqui a ideia geral sobre o que é um recurso e fizemos essas primeiras distinções. Em relação aos fundamentos do recurso, o recurso ele pode apresentar como fundamento ou um error in iudicando ou um error in procedendo. Error in iudicando, error in procedendo. O error in iudicando é o erro de julgamento. Quando você interpõe uma apelação objetivando a reforma da sentença, a sentença foi pela improcedência do pedido. Você é o advogado, a advogada do autor. Você quer a procedência. Então você interpõe um recurso de apelação e diz: tribunal, o juiz julgou mal. O juiz julgou errado. Não é improcedência aqui é procedência. As provas foram produzidas e as provas demonstram o direito do autor. Você está, nesse caso, alegando, fundamentando o seu recurso em um error in iudicando, o erro de julgamento. Agora, quando você requer ao tribunal, portanto, meus amigos, aqui você vai pedir o quê? Basicamente, a reforma da decisão. Agora, quando você alega uma questão processual, uma questão relativa ao próprio procedimento, e busca a anulação da sentença, da decisão judicial, a cassação da decisão judicial, você discute o quê? Você alega o quê no tribunal? Error in procedendo. O erro de processamento. Houve um vício processual que deve gerar a nulidade da decisão. Então, tribunal, o juiz julgou improcedente o pedido do autor por ausência de provas.
Mas o autor requereu a produção de provas e o juiz indeferiu, disse que era caso de julgamento antecipado. Ora, se é caso de julgamento antecipado, o juiz não pode julgar improcedente por ausência de provas, porque ele violou aqui o princípio do contraditório e o direito à produção da prova. Então eu venho requerer a cassação, ou seja, a anulação da sentença, para que o juiz defira então a produção da prova. Então você requer ao tribunal que o tribunal anule a sentença e determine que o juiz instrua aquele processo. Você alega um erro improcedendo. Erro de processamento aqui. Um vício em relação a atos do processo, a atos processuais. Tá legal? Então, os fundamentos do recurso basicamente são esses dois. Perfeito. O que mais? Vamos analisar rapidamente a classificação dos recursos. Quanto à finalidade do recurso, o recurso pode ter por finalidade a reforma da decisão. Ele vai alegar o quê? O erro in iudicando. Pode ter por finalidade a invalidação da decisão, a anulação, a cassação da decisão. Você vai alegar o erro in procedendo. E ele pode ter por finalidade o esclarecimento, é o que ocorre, por exemplo, nos embargos de declaração, em que você vai alegar uma omissão, uma contradição, uma obscuridade ou um erro material. Então você requer o esclarecimento. Esse é o seu objetivo nos embargos de declaração. Perfeito. Quanto ao órgão jurisdicional competente, nós teremos aqui o chamado recurso devolutivo e o recurso não devolutivo. Como assim? Sempre que o seu recurso for analisado por um outro órgão jurisdicional, nós vamos chamar esse recurso de recurso devolutivo. É o que ocorre com a apelação, que vai para o tribunal, com o agravo de instrumento, que vai para o tribunal, com recurso especial, recurso extraordinário, que vão esses recursos para um tribunal superior, STJ ou STF, recurso devolutivo. Outro órgão jurisdicional. O órgão AQUO, é aquele que proferiu a decisão, é um. O órgão adquem, aquele que vai examinar o recurso, é outro. E o recurso não devolutivo. O órgão AQUO é o mesmo do órgão adquem. É o que ocorre nos embargos de declaração. Quando o juiz profere uma decisão, uma sentença, e você vai opor embargos de declaração, olha a nomenclatura, opor embargos de declaração, esses embargos serão examinados pelo mesmo órgão jurisdicional prolator da decisão. Portanto, ele é um recurso não devolutivo. Meus amigos, vejam como a teoria geral dos recursos é importante para criar a base para o estudo dos recursos em espécie, tá bom? Tudo começa a fazer sentido, né? A gente começa a compreender, ter uma visão global do sistema recursal. Perfeito. E quanto à extensão da impugnação? Recurso total é aquele que vai impugnar toda a decisão, portanto, todos os capítulos. O juiz, ao final, proferiu uma sentença e condenou o réu ao pagamento de lucros cessantes, danos emergentes e dano moral. O autor inconformado interpõe um recurso de apelação requerendo a reforma de todos esses pedidos. É um recurso total, porque ele se projeta para todos os capítulos da decisão. Recurso parcial é aquele que vai impugnar uma parte apenas da decisão. Nesse mesmo exemplo, o juiz condenou o réu ao pagamento de lucros cessantes, danos emergentes e danos morais. O autor concorda até com os lucros cessantes, mas ele não concorda com os danos emergentes e com os danos morais. E ele recorre apenas em relação a esses dois capítulos da sentença, e nós chamamos de capítulos, tá? Da sentença ou da decisão. É um recurso parcial, porque não impugnou toda a decisão. Você vai encontrar aqui essa distinção, basicamente, no artigo 1002 do CPC. Muito bem. E quanto à fundamentação? Olha que interessante. Nós temos aqui o chamado recurso de fundamentação livre. A parte pode alegar qualquer situação, qualquer questão para obter, então, uma decisão favorável no seu recurso. O recurso interposto por ela poderá ter qualquer fundamento. Nós vamos chamar, então, de recurso de fundamentação livre. É o que ocorre com o agravo de instrumento, é o que ocorre, por exemplo, com a apelação.
Só que há recursos que são recursos de fundamentação vinculada. Por que fundamentação vinculada? Porque a própria Constituição ou a lei estabelece as causas de pedir recursais. Olha que interessante. As causas de pedir recursais, ou seja, o fundamento do recurso já está previamente definido na Constituição ou na lei. É o que ocorre, por exemplo, com o recurso extraordinário. Lá no artigo 102 da Constituição Federal, vocês vão encontrar quando o recurso extraordinário vai ser cabível e quais são as questões que podem ser discutidas no recurso extraordinário. Já há um rol de causas de pedir. Recurso especial no artigo 105 da Constituição Federal. Os embargos de declaração. Olha que interessante os embargos de declaração. Você só pode opor embargos de declaração para discutir omissão, contradição, obscuridade ou erro material. São as causas de pedir desse recurso. Portanto, é um recurso de fundamentação vinculada, porque ou a Constituição ou a lei define previamente quais são as causas de pedir desse recurso. Tá legal? Beleza. O exemplo está aqui, ó. Os exemplos, né? Recurso extraordinário, artigo 102, inciso 3, recurso especial 105, inciso 3, embargos de declaração 1022 do CPC. Show? Show de bola. Então essa é a primeira parte aqui da nossa teoria geral dos recursos. Vamos analisar. Então vimos aqui o conceito, vimos algumas particularidades dessa teoria geral, vimos aqui a classificação, essa classificação é importantíssima para que nós tenhamos então uma base sobre o sistema recursal e agora vamos avançar para os princípios recursais. Primeiro princípio, princípio das decisões juridicamente relevantes. O que isso significa? Basicamente é princípio bem tranquilo, é mais teórico, ele é menos prático, mas daqui a pouco eu vou falar sobre alguns princípios com aplicação prática muito forte, tá? Então vejam, princípio das decisões juridicamente relevantes. Basicamente é a ideia de que o legislador só vai prever recursos contra decisões que sejam realmente relevantes. Portanto, somente vai haver recurso contra a decisão que seja juridicamente relevante. Olha, a sentença é a decisão que põe fim ao processo. Evidentemente que deve haver um recurso previsto contra a sentença. A depender da decisão interlocutória, é necessária a previsão de um recurso. Então nós vamos lá, qual é o recurso? O agravo de instrumento. Nós vamos para o artigo 1015 e vamos analisar o rol do artigo 1015 para a gente saber se aquela decisão, no caso concreto, ela vai comportar ou não o recurso de agravo de instrumento. Em outras palavras, esse princípio ele se projeta para o legislador. O legislador vai criar recursos adequados para decisões que sejam relevantes. Muito bem, segundo princípio, o princípio da taxatividade. Pelo princípio da taxatividade, somente será cabível recurso quando esse recurso estiver previsto na lei. Todo recurso deve ter previsão legal, princípio da taxatividade. Não cabe à parte criar um recurso novo. Também não cabe negócio jurídico processual criando um recurso novo. Princípio da taxatividade. Os recursos são aqueles previstos na lei. Isso não significa dizer que todo recurso deva ter um nome. Veja, nós temos o recurso de apelação, o recurso de agravo de instrumento, temos o recurso especial, temos o recurso extraordinário, temos os embargos de declaração, temos o agravo retido, temos o agravo em recurso especial e em recurso extraordinário, temos esses recursos. Temos o recurso ordinário. São esses basicamente os recursos que nós temos lá no Código de Processo Civil. Os recursos estão previstos lá. Então, são recursos expressamente previstos, princípio da taxatividade. Mas isso não significa dizer que todo recurso deva ter um nome. Todos esses têm o seu respectivo nome. Agora, lá no artigo 41 da Lei 9.099, nós vamos encontrar a previsão expressa, princípio da taxatividade, de recurso, mas recurso que não tem nome, coitado. E aí, popularmente, nós chamamos do quê? De recurso inominado. O recurso interposto contra a sentença no juizado especial, que é como se fosse um recurso de apelação, ele não tem nome. Então nós chamamos de recurso inominado, tá? E ainda assim não houve violação à taxatividade, porque ele está previsto na lei. Ele só, coitado, só não tem nome, tá?
Negócio jurídico processual pode criar um recurso? Já disse que não. Então veja, embora o artigo 190 do CPC preveja a possibilidade de celebração de negócios jurídicos atípicos, ou seja, negócios jurídicos criados, situações, obrigações processuais, faculdades, procedimentos criados pelas partes, as partes não podem, por negócio jurídico processual, criar um recurso, porque elas esbarram nesse princípio da taxatividade que tem a ver também com o princípio da legalidade. Somente a lei pode prever o recurso. Perfeito. O que mais aqui? Princípio da singularidade, ou também conhecido, como princípio da unirrecorribilidade ou unicidade. O que diz esse princípio? Esse princípio, meus amigos, vai dizer que somente é cabível um único recurso contra uma decisão. Mas cuidado, um único recurso de cada vez contra a mesma decisão. Por que eu falei um único recurso de cada vez? Porque é possível que contra uma mesma decisão haja a previsão de 2 recursos. Então é possível que a partir de uma única decisão, uma mesma decisão, a parte possa interpor mais de um recurso, recursos diferentes? Sim. Veja, contra a sentença, qual é o recurso cabível? A apelação. Perfeito. Mas não cabe aqui o recurso de embargo de declaração? Cabe também. Ocorre que você não pode interpor os 2 recursos ao mesmo tempo. Eu posso então interpor só o recurso de apelação? Se você interpuser só o recurso de apelação, precluiu aqui o recurso de embargo de declaração. O que você tem que fazer? Primeiro os embargos de declaração, porque veja, se os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento da decisão, aclarar aquela decisão, no nosso exemplo a sentença, você só vai interpor o recurso de apelação após o juiz esclarecer. Suprir aquela omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Então veja, contra a sentença cabem apelação e embargos de declaração. Na prática, o que você deve fazer? Primeiro você vai opor os embargos de declaração. Ao opor embargos de declaração, haverá a interrupção dos demais recursos. Então você pode ficar tranquilo, tranquila em relação à apelação, que seu prazo não está contando ainda. Perfeito. Com o julgamento dos embargos de declaração, aí sim, começa a contar o prazo do recurso de apelação para as 2 partes. Ou seja, se o autor opõe embargos de declaração e o réu também não se contentou com a sentença, porque a sentença pode desagradar os 2. O réu quer apelar também, o réu não precisa apelar, porque houve a interrupção do prazo para os 2. Então você deve opor os embargos e esperar o julgamento dos embargos. Julgados os embargos, começa a contar o prazo para o recurso de apelação. Veja, nós observamos o princípio da singularidade. Somente é cabível um único recurso de cada vez contra a mesma decisão. Mas nós temos uma exceção no nosso sistema. O direito é assim, sempre comporta uma exceção. E a exceção é aqui, na verdade, em relação aos recursos extraordinário e especial. Por quê? Porque o recurso extraordinário e o recurso especial, regra geral, eles são interpostos contra um acórdão de um tribunal. Só que esses 2 recursos eles serão interpostos ao mesmo tempo. Então o tribunal julgou a apelação. Você não se conformou com o resultado, com aquele acórdão. Você quer recorrer para o STJ. E você também vê violação aqui à Constituição e você quer recorrer para o Supremo. O que você deve fazer? Interpor apenas o recurso especial para depois interpor o recurso extraordinário? Não. Você vai interpor os 2 recursos ao mesmo tempo, endereçar ao presidente ou vice-presidente do Tribunal de Justiça ou do Tribunal Regional Federal, que fará o primeiro juízo de admissibilidade desse recurso especial e desse recurso extraordinário, e admitindo esse recurso, ele remeterá os recursos para o STJ e para o STF, tá bom? Exceção ao princípio da única recorribilidade, ou unicidade, ou singularidade. A possibilidade de se interpor ao mesmo tempo recurso especial.